Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E hoje falaremos sobre o reino dos fungos ou reino fungi. Mas antes, a pergunta que não podia faltar: o que são os fungos, né? Bom, com aproximadamente 200 mil espécies conhecidas e espalhadas por todo o planeta, os fungos são os organismos eucariontes, ou seja, com células constituídas por estruturas internas providas de membrana, como é o caso do envelope nuclear, e de várias organelas. Os mesmos podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, constituídos por uma única célula ou um aglomerado celular. São todos eles heterótrofos ou não conseguem produzir moléculas orgânicas a partir de energia física retirada do meio. E no caso dos fungos, essa condição heterótrofa é muito interessante, uma vez que os mesmos têm um processo de digestão extracorpórea. Eles lançam as enzimas para fora do meio interno, né, para fora do teu corpo, essas enzimas digerem o alimento e então eles absorvem esse alimento já digerido. São portadores de uma parede celular formada por quitina ou por glucano, diferentemente do que acontece com outras paredes celulares aí formadas por celulose no caso das plantas. Os fungos mais conhecidos são os formadores de bolores, de mofos, cogumelos, orelhas de pau e o Saccharomyces cerevisiae. Esse falaremos um pouco mais adiante. A importância ecológica dos fungos. Os fungos apresentam grande variedade de seus modos de vida. Os fungos podem viver como saprófagos, quando obtêm seus alimentos decompondo outras estruturas mortas, outras estruturas já não mais vivas. Um exemplo de fungo saprófago é o Penicillium notatum, que aqui é observado na imagem, decompondo uma laranja. Os fungos também podem ser parasitas, quando se alimentam de substâncias que retiram de outros organismos vivos, nos quais eles vão se instalar e causar algum tipo de prejuízo. Os fungos também podem estabelecer associações chamadas associações mutualísticas com outras espécies de seres, nos quais ambos se beneficiam. A associação mutualística é uma associação que traz proveito para as duas espécies que estão nela relacionadas. Dentre os fungos mutualísticos, existem os que vivem associados a raízes de plantas, formando as micorrizas, micofungos e rhizas raízes. Nesses casos, os fungos degradam materiais do solo, absorvem esses materiais degradados e os transferem à planta, propiciando-lhes um crescimento sadio. A planta, por sua vez, cede ao fungo certos açúcares e aminoácidos de que ele necessita para a sua sobrevivência. A imagem aqui nos traz uma situação de mutualismo entre fungos do gênero Boletus, aqui está um cogumelo do gênero Boletus, e árvores do gênero Pinus. Então, nós observamos aqui o sistema radicular da árvore, da Pinus, e esse sistema radicular ele tem um ponto dele nas suas extremidades que vão ter o envolvimento nas suas raízes de hifas desse fungo Boletus. Esse ponto aqui em aumento, traz exatamente essa situação, onde as hifas encontram as raízes do pinus. E aqui, então, nós teremos a formação das micorrizas. Certos grupos de fungos podem estabelecer associações mutualísticas com cianobactérias ou com algas verdes, dando origem a organismos denominados líquens. Nas imagens aqui nós temos os líquens, uma visão a olho nu de um líquen no tronco de uma árvore e aqui uma visão aumentada do que seria o líquen. Aqui nós podemos observar as hifas dos fungos e dentro desse emaranhado de hifas uma alga unicelular. A associação dos dois então formará um líquen. Nesse caso, os fungos também fornecerão principalmente água para essa alga e a alga devolverá açúcares aos fungos. A importância econômica dos fungos. Muitos fungos são aeróbicos, ou seja, eles utilizam oxigênio em seus processos respiratórios, ou seja, tem uma respiração aeróbica, mas algumas espécies são chamados de anaeróbicos ou anaeróbios e, por sua vez, realizam um processo de fermentação para obtenção da energia retirada de moléculas orgânicas.
Destes últimos, alguns são utilizados no processo de fabricação de bebidas alcoólicas, como é o caso da cerveja e do vinho, e nos processos de preparação do pão. Nesses processos, o fungo utilizado pertence à espécie Saccharomyces cerevisiae, capaz de transformar o açúcar em álcool etílico, ou etanol, e dióxido de carbono, CO2, pelo processo chamado de fermentação alcoólica, na ausência de gás oxigênio. Pois, na presença do gás oxigênio, eles vão realizar um processo respiratório normal, utilizando desse gás. Eles são, por isso, então, chamados de anaeróbios facultativos. Na fabricação de bebidas alcoólicas, o importante é o etanol, o álcool produzido na fermentação, enquanto que na preparação do pão, o que é importante é o dióxido de carbono, o CO2. Nesse último caso, o dióxido de carbono que vai sendo formado se acumula no interior da massa, originando pequenas bolhas que tornam o pão poroso e mais leve. O aprisionamento do dióxido de carbono na massa só é possível devido ao alto teor de glúten na farinha de trigo, que dá uma liga ao pão. Pães feitos com farinhas pobres em glúten não crescem tanto quanto os feitos com esse tipo de farinha. Imediatamente antes de ser assado, o teor alcoólico do pão ele chega a 0,5%. No entanto, ao assar, esse álcool evapora, dando ao pão um aroma muito agradável e não restando ali resíduos de etanol. Alguns fungos são utilizados na indústria de laticínios, como é o caso do Penicillium camembert e do Penicillium roquefort, empregados na fabricação de queijos, respectivamente dos queijos camembert e dos queijos do tipo roquefort. Algumas espécies de fungos são utilizadas diretamente como alimentos pelos seres humanos. É o caso dos morquelas e da espécie Agaricus brunensis, o popular cogumelo ou champignon, uma das mais amplamente cultivadas espécies do mundo. Aqui nós temos no alto da imagem os morquela, uma foto de morquelas, e na imagem de baixo os champignons. Classificação dos fungos. Classificar os fungos não é uma tarefa muito fácil. Tratam-se de um grupo muito antigo, com mais de 540 milhões de anos, e existem muitas dúvidas quanto à origem e evolução desses seres. Na classificação que teremos a seguir, o primeiro grupo a ser estudado são os Chytridiomycetos. Os Chytridiomycetos, constituídos por cerca de 790 espécies catalogadas, são os primeiros grupos de fungos registrados. Vivem em meio aquático e em solos úmidos, próximos às represas, rios e lagos. Vivem da absorção da matéria orgânica que decompõe e, muitas vezes, parasitam algas, protozoários, outros fungos, plantas e animais. Algumas espécies causam considerável prejuízo em lavouras de cultivares, como é o caso da alfafa e do milho. Aqui temos, então, a imagem de um Chytridiomyceto. O próximo grupo a ser comentado são os ascomicetos. Os ascomicetos, com cerca de 32 mil espécies catalogadas, são os que formam estruturas reprodutivas sexuadas, conhecidas como ascos, dentro das quais são produzidos esporos meióticos, denominados ascósporos. Incluem diversos tipos de bolores, as trufas, as morquelas que vimos anteriormente, todos filamentosos, e as leveduras, no caso, também as Saccharomyces que comentamos anteriormente, que são unicelulares por sua vez. Aqui nós temos a morquela, uma foto à esquerda de trufas, e o próximo grupo a ser comentado são os Basidiomycetos. Os Basidiomycetos, com cerca de 22 mil espécies, são os fungos que produzem estruturas reprodutoras sexuadas denominadas de basídios, por sua vez produtores de esporos meióticos chamados de basidiósporos. O grupo inclui cogumelos, orelhas de pau, as ferrugens e os carvões, esses dois últimos causadores de doenças em lavouras, doenças em vegetais. Nós temos aqui na imagem acima os cogumelos e na imagem inferior as orelhas de pau. Vamos falar agora do grupo dos zigomicetos. Os zigomicetos, com cerca de 1000 espécies, são fungos profusamente distribuídos pelo ambiente, podendo atuar como decompositores ou como parasitas de animais. O mais conhecido é o Rhizobox stolonifer, bolor que cresce em frutas, pães e doces. O seu corpo de frutificação é uma penugem branca que lembra filamentos de algodão, recheados de pontos escuros que representam os seus esporângios.
Aqui nós temos os zigomicetos. Na imagem de baixo nós podemos ver os seus corpos de frutificação bem definidos como filamentos. E na imagem de cima nós temos a imagem mais comum desses fungos, que são os mofos ou bolores de pão. O grupo agora comentado é o grupo dos deuteromicetos. Os deuteromicetos, ou fungos canidiais, que já foram conhecidos como fungos imperfeitos, constituem um grupo de fungos que não se enquadra nos dos anteriores, nos grupos citados anteriormente. Em muitos deles, a fase sexuada não é conhecida, ou pode ter sido simplesmente perdida ao longo do processo evolutivo. De modo geral, reproduzem de maneira assexuada por meio de produção de canidiósporos. A esse grupo pertencem diversas espécies de penicílios, entre as quais se produz a penicilina e os aspergílios. Algumas espécies de aspergílios produzem toxinas cancerígenas. Aqui está a imagem de um deuteromiceto. Nós conseguimos ver aí essas bolinhas que são os canidiósporos sendo liberados para a reprodução. E por fim, uma imagem que traz um resumo, uma síntese do que fora comentado durante essa videoaula. Nós temos os fungos formados por hifas, que são organizações corpóreas dos mesmos, quando pluricelulares. Os mesmos têm parede celular formada principalmente por quitina. A sua reprodução se dá à base de esporos, onde esses esporos qualificarão os grupos propriamente ditos. A reserva de energia dos fungos é o glicogênio, ou seja, quando ele realiza processos digestórios, parte da energia ele gasta e uma outra parte ele reserva na forma de glicogênio. Os mesmos têm a sua obtenção de moléculas energéticas, ou seja, o seu processo nutricional, a partir da decomposição ou da absorção de nutrientes que estão no ambiente onde o mesmo se encontra instalado. Os fungos, por sua vez, são divididos em dois grupos maiores, aqueles que vão produzir os zoósporos, ou seja, os esporos flagelados, e aqueles que não vão produzir os zoósporos, ou seja, os esporos flagelados. Os que produzem os esporos flagelados, os zoósporos, são os quitridiomicetos. Já os que não produzem são subdivididos em zigomicetos e, dependendo do tipo de esporo, se um ascósporo ou um basidiósporo, serão respectivamente ascomicetos ou basidiomicetos. Com isso, então, encerramos a nossa videoaula. Bons estudos a todos e até a próxima.